Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia para você. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia, nesta manhã. Que o Senhor esteja no controle, no comando de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Em gratidão ao Senhor por ter deitado, dormido e ter acordado. O Senhor é bom e as misericórdias dele dura para sempre. Vamos pedir que o Espírito Santo ele venha nos conduzir, que o Senhor Jesus envie o Espírito Santo dele, como ele prometeu, que ele iria para o Pai. Ontem comemoramos, a morte de Cristo, mas tem a comemoração também da ressurreição. Sabemos que Jesus ressuscitou, está conosco. Ele disse que enviaria um Consolador, e esse Consolador está em nosso meio. E ele está na vida daquele que convida. Vamos convidar hoje o Espírito Santo para estar conosco, para andar conosco, para conduzir tudo o que nós vamos fazer. Amém? E hoje o nosso pãozinho diário se encontra hoje aqui no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos do 1 ao 10, que vai falar sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Louvado seja Deus. Então, está aqui o relato, onde Maria Madalena foi a primeira a chegar ali naquele sepulcro e viu o sepulcro vazio, e ela ficou desesperada, Então apareceu ali um anjo e falou para ela, que o corpo não estava mais ali. Eles acharam até que tinham roubado, o corpo de Jesus. E ali ela correu, chamou Pedro, chamou João, aqueles discípulos que eram mais chegados a Jesus. Ela chamou, e chegando ali eles viram que verdadeiramente nem os panos que estavam em volta de Jesus não estavam com ele, tá? Ficou ali, ele deixou ali, e porque o que isso me traz, para mim, uma revelação de Deus para mim, que Jesus me mostrou que daqui desse mundo a gente não leva nada. Quando eu estou lendo essa passagem aqui, vi que
os panos que ele estava envolto, né? Não estava estava lá. Aquele pano que eles envolviam na cabeça também estava já em outro lugar. Ele deixou tudo ali, né? E o que significa para nós? É que Jesus mostrou que desse mundo aqui nós não vamos levar nada. Como Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Então Jesus, do jeito que veio nu, ele retornou para o Pai, né? E com corpo, né, não humano mais. Que eu creio que no momento que ele foi ali ressuscitado, Jesus já tirou toda a carnalidade e ficou ali. A parte que ele era homem ficou. Ele não está lá como homem, ele está como Deus, Filho do Deus Altíssimo, como nosso advogado. Ele ressuscitou para advogar nossas causas junto ao Pai. Jesus não está mais na cruz. A cruz só simboliza o lugar, um simbolismo a qual até ela nós chegamos a Deus. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Renuncie o seu eu, porque Jesus renunciou tudo. Renunciou o eu dele, para que ele chegasse até a cruz. Ele renunciou às vontades dele. Ele renunciou às vontades e ele se deu por amor a nós. Mas ele ressuscitou. Está lá, como ele prometeu, preparando o lugar para mim e para você, para todo aquele que nele crê. Ele diz que todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então nós não vamos morrer esperando que acabou, não. Nós vamos ter uma vida com Cristo. É assim que eu creio, e eu sei que é a crença de muitas pessoas, né? Tem muitos que acreditam que morreu, acabou, que não tem mais nada, não. Deus, ele nos deu um fôlego de vida, mas ele vai requerer esse fôlego de vida. Então, ali quando os discípulos tornaram-se para casa, eles tornaram mesmo com tanta dúvida, mesmo com medo, com insegurança, mas eles voltaram à vida deles normal, né? E agora aí foram lembrar de que Jesus, ele deixou escrito. Ele disse que ia para o Pai. Ele precisava morrer, porque ele já tinha preparado os discípulos. Mas nós, como seres humanos, né, como sempre até hoje, Jesus está falando. É a mesma coisa que acontece conosco. E eles ainda andaram com Jesus, né? Lado a lado, carne a carne, eles andaram com Jesus. Nós não temos esse privilégio de estar andando lado a lado com Jesus em carne. Mas nós temos a nossa fé, né? E quantas vezes nós temos fé, mas quando surge um problema, a gente fica com medo, fica inseguro. Esquece do que está escrito, que Jesus disse, eu estarei com vocês a todos os dias, até a consumação dos séculos. Se está escrito aqui, isso é para nós. E quantas vezes nós duvidamos? E quantas vezes nós temos medo? É do ser humano. E eles, como ser humano, eles tiveram insegurança, eles tiveram medo. Com certeza até esqueceram que Jesus já tinha reunido os discípulos e preparou. Eu vou ter que ir. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um consolador. E eu vou estar com vocês. Tanto que ele, quando ele ressuscitou, ele voltou. E ali teve momento que Tomé não acreditou. Mas o que ele falou, ele cumpriu. Porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de nada. Se ele falou, está falado. Ele ressuscitou e ele está no nosso meio para nos ajudar nos momentos de dúvida, nos momentos de fraqueza, nos momentos de medo, de insegurança. Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus.
Aqui na ilustração nos diz, né, conta uma história de um quadro abstrato, né, que pintaram e estava ali a figura de Jesus e de Pedro e de João, que estava com medo, né, naquele momento da insegurança, né, fizeram uma pintura abstrata naquele momento, exato momento, eles, né, a criatividade do ser humano, imagina como foi o momento de suspense e eles pintaram um quadro mostrando esse momento de suspense, né? E a pintura retrata os dois correndo na direção do sepulcro vazio de Jesus. A obra-prima captura a intensidade do conflito emocional deles. Embora naquela conjuntura a fé que tinha não tivesse totalmente formada, eles corriam na direção certa. E mais tarde, o Jesus ressurreto revelou-se a eles. A busca dos discípulos não foi diferente da busca das pessoas por Jesus pelos séculos. Embora a pessoa está longe da experiência de um sepulcro vazio ou de uma brilhante obra de arte, podemos ver claramente as boas novas. As Escrituras nos impelem a esperar, buscar e correr na direção de Jesus e seu amor. Mesmo com dúvida, perguntas e incertezas, amanhã, ao celebrarmos a Páscoa, lembremos-nos da fidelidade de Deus. Se buscarmos de todo o coração, me encontrarão. Então, se nós buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar. Porque de um coração quebrantado, Deus não resiste. Oremos. Jesus, acolhe-me em teus braços de amor hoje. Eu te peço, Jesus, que não só a mim, mas que o Senhor acolhe a cada pessoa que for ver esse vídeo hoje nos teus braços de amor. Consola, conforta cada coração que está aflito. Aquelas pessoas que estão com medo, que estão com insegurança, Jesus. Cuida de cada um, suprindo cada necessidade. É o que eu te peço nesse dia chamado hoje, nesse sábado. Amém. Glória a Deus. E que todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus e tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. Amém?